Boa noite, pessoas. Estamos aqui então para nossa aula de geografia e nós temos resumo, né, para prova, fazer os resuminhos. Claro que a gente não vai aprofundar os assuntos como que fosse uma aula normal, até porque senão nós vamos levar a noite toda. Então não pode ser assim, tá bom? Então eu vou passar assim bem por alto. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, é bom pegar um papelzinho aí. Pega um bloquinho de nota, alguma coisa, ou caderno mesmo, até no livro, olhar as páginas do livro. Eu vou dizer então logo as páginas. Quem quiser pegar o livro agora, aproveita, pega aí o livro. Caso você tenha alguma dúvida, você coloca uma interrogaçãozinha ao lado do assunto que você está com dúvida. E no fim você pode participar, ou então até no chat mesmo você colocar a sua perguntinha, tá bom? Então, ó, as páginas, gente, é a partir da página 92. Deixa eu abrir o livro aqui também, gente, para mim ficar usando do mesmo jeito aí de vocês. Página 92, desenvolvimento e subdesenvolvimento. É o primeiro assunto, página 92. Vou dar todas as páginas logo, aí a gente começa, ó. Página 92 e 93 é desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então a gente só vai diferenciar o que é um país desenvolvido e um subdesenvolvido. Então não tem muito bizu aí não, né? Na 95 a gente vai estudar IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador que a ONU usa para identificar quais são realmente os países que são desenvolvidos, quais são os países que estão mais ou menos e quais estão atrasados no desenvolvimento. Na página 98, origens históricas do subdesenvolvimento. Claro que tudo isso foi aula que a gente já viu, é óbvio. Então a gente só vai passar bem por alto. E eu vou só explicar por que existe subdesenvolvido. Por que existe países como nós, Brasil, brasileiros. Depois nós vamos para 116, pegar algumas características apenas dos Estados Unidos. Nós não vamos pegar aquele assunto todo dos Estados Unidos, porque senão nós ficamos loucos. Na página 124, nós vamos pegar também alguma coisinha da Alemanha também, né? País Alemanha que a gente estudou. Boa noite, Danilson. E por fim, gente, a gente vai tratar lá da página 222, a gente dá um pulo bem grande, bem canguru. Nós vamos para 222 pegar a sociedade do consumo. Aí a gente vai diferenciar consumo de consumismo e vai também diferenciar os tipos de consumo, que é a obsolescência, os tipos de estratégias para fazer a gente consumir, quer dizer, que é a obsolescência programada e a perceptiva. Pronto, dei assim uma geral, mas a gente agora vai pegar página por página. Vamos lá. Começamos com a diferenciação de país desenvolvido de subdesenvolvido. Conforme vocês têm no livro didático de vocês, pessoal, o país desenvolvido, ele leva em conta quais critérios, pessoal? O grau de industrialização e também o desenvolvimento econômico e tecnológico. Os países desenvolvidos geralmente são países, inclusive, pessoal, deixa eu só outro recadinho. Caso você saia aqui da transmissão, gente, às vezes se ocorrer alguma oscilação aí da internet de vocês, às vezes cai, aí vocês saem. Inclusive teve um dia que foi o professor que saiu, a minha internet oscilou aqui, eu fui que saí, mas aguardem que eu volto, se caso acontecer comigo também, viu? Não tem problema não. Então se alguém sair por acaso, gente, é só voltar de boa, vai aparecer lá o botãozinho voltar para a reunião. Ou se não aparecer esse botão, vai lá no grupo de novo, clica novamente que você volta automaticamente sem precisar nem eu aceitar você entrar no grupo, tá bom? Você entra automaticamente, então isso pode acontecer, tá bom? Se oscilar a internet, aí você sai, mas é só clicar lá de novo que você volta para a reunião. Mas vocês podem baixar o volume. Você pode, no caso o Cleito está dizendo que só sai quando chega alguém para ser atendido. Olha, gente, quando você trava a tela do seu celular estando no Meet, não para você não deixa de participar da reunião, tá bom? Então você pode só baixar o volume e travar a tela,
Ou, viu que isso, travando a tela, você até saindo inclusive da reunião para mexer em outros aplicativos, o que não é legal, viu? É bom ficar atento no conteúdo para pegar 10, tirar 10 na prova, tá bom? Mas numa situação que você precise, tá bom? Que você realmente precise sair por um pouco, né? Pois é, né, Fernanda? Eu fico dando a ideia. Esquece, meu povo, apaga aí as ideias. Vamos às páginas, então, gente. Eu já falei as páginas, da 92 e 93. Vamos lá. Começamos na 92 e na 93. País desenvolvido e país subdesenvolvido. País desenvolvido, eu já disse, é um país com alto grau de industrialização, tem supremacia econômica, quer dizer, é desenvolvido economicamente, né, gente? Ou novidade. E que tem supremacia também tecnológica. Geralmente é um país com alto grau de desenvolvimento tecnológico. E depois a gente vai descobrir lá na frente, né, quando a gente for responder a perguntinha quais são as origens históricas do subdesenvolvimento, a gente vai descobrir por que eles são desenvolvidos, bichinhos. Por que eles têm dianteira, por que eles estão na frente em desenvolvimento tecnológico. Lá na frente a gente responde essas coisinhas aí, né? Já o subdesenvolvido, gente, está no mesmo primeiro parágrafo, né, da página 92 e tem lá em negrito, ó, o subdesenvolvimento expressa atraso e dependência econômica e tecnológica de uma nação em relação aos países desenvolvidos, né? Na apresentação que vocês têm aí, sim, Cleito, correto. Dado esse avanço na industrialização, essa supremacia econômica e esse desenvolvimento tecnológico, eles vão se destacar em todos esses aspectos que você está colocando aí, né? Um alto padrão de renda per capita, né? Cada pessoa vai ter assim, uma capacidade de consumo, né? De desenvolvimento, etc, né? Esse consumismo também é exagerado, também a gente vai ver no final que também não é legal para o meio ambiente. Mas já tem país que é pobre de maré, que não consegue nem o consumo básico para matar a fome, que também não é legal, né, gente? Então, pessoas, vimos aí, então, inicialmente, eu vou só falar aí do mapa. E isso é a renda per capita, correto? Oh, meu Deus, este menino tá muito sabido na loja e tudo, mas tá muito atento, meu irmão. E, inclusive, a gente vai já chegar nessa renda per capita. Pessoas, no mapa que vocês têm aí na tela, vocês observam o seguinte, que aparece uma divisão quase que no meio, quase que pegando a linha do Equador, entre norte, que são esses países de cima, com essa corzinha mais forte, essa cor de telha, sei lá, laranja, uma cor meio esquisita. E os países de baixo, que são os países do sul, que estão no amarelinho claro, com exceção da Austrália. Veja que a linha foi buscar a Austrália lá embaixo, parece assim que foi pescar, né? Buscar lá embaixo. Então, eu acho que tem alguém... ok. Aí, nesse caso aí, gente, há uma divisão. Quais são os países pobres, ou em desenvolvimento, ou chamados subdesenvolvidos. No caso, o Brasil está no meio, né? São esses amarelinhos claros. E os países do norte, mais a Austrália, que é do sul, mas entra como um país desenvolvido. Então, você vê, gente, que existe uma espacialização, tanto da riqueza quanto da pobreza. Uma demonstração disso aí na representação desse mapa. Mas, ok. Pulando, vamos seguir para o IDH agora. Qual é a página? Deixa eu ver. 95, pessoas. 95. Gente, para a gente chegar ao cálculo do índice de desenvolvimento humano, a gente usa três variáveis, três indicadores. Tem o primeiro indicador, que é a expectativa de vida. Quer dizer, quantos anos uma pessoa espera viver nascendo em determinado lugar.
Quer dizer, quantos anos uma pessoa espera viver nascendo no Brasil, quantos anos uma pessoa espera viver nascendo na África e quantos anos uma pessoa espera viver nascendo no Japão. Então são anos de vida diferenciados, dada a qualidade de vida também que é diferenciada. Olha, na página 95, vocês viram aí que tem o IDH e que o primeiro indicador que a gente usa é a expectativa de vida, que é quantos anos a pessoa espera viver nascendo em um determinado lugar. Depois vem o índice de escolaridade, que aí aparece como alfabetização, nível de escolaridade e conhecimento. Tá bom? Sim, correto. Cleiton. Rapaz, o Cleiton é mais atento do que o Breno, gente. O Breno a gente perdoa, a gente tolera, né? Vamos lá. Renda per capita é o último, né? O último indicador usado, que foi exatamente o que o Cleiton já havia descrito antes, que é pegar o PIB e dividir pelo número de habitantes da população, e aí você chega a uma renda por cabeça, né? Renda per capita é mais ou menos isso, por cabeça. Isso você pode fazer a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, a nível de nação, né? No caso aí na tela de vocês está aparecendo até renda municipal per capita. Então você pode fazer de vários níveis, depende do que você vai estudar, tá bom? Então vamos para cada um, revisar rapidamente cada um. Ó. Vocês já viram isso, claro, né? Expectativa de vida aqui dos brasileiros. E aí tem um gráfico. Gente, se vocês quiserem ver detalhes, vocês podem usar o efeito de pinça para dar zoom, viu? Aí na tela do celular de vocês, igual você estivesse lendo um PDF, tá bom? Então, esse Google Meet ele tem essa opção, tá bom? Quiser ver os detalhes, dá zoom, que é show de bola, é bem melhor do que o YouTube, né? Nesse aspecto, né, gente? Então, olha aí, os países os estados aqui no Brasil em que a renda per capita é maior, gente. Olha aí, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São os países, gente, que tem maior nível de industrialização, maior investimento em educação, maior investimento em infraestrutura, saúde, etc. Por causa da indústria, gente. Todos os outros indicadores, geralmente, eles são arrastados pela indústria. Uma cidade, quando ela recebe a industrialização, que não deveria ser assim, né? Porque os governos eles deveriam funcionar em função da população e não só da onde tem indústria, só dos empresários. Só. A questão é que no Brasil, não só no Brasil, gente, isso é um fenômeno generalizado, né? A nível mundial. Aonde tem a indústria, geralmente acompanha as infraestruturas, as estradas são melhores, a qualidade de vida. O Gustavo disse que não está. Gustavo, você pode procurar, ele não está vendo a imagem, você clicando na tela do seu celular vai aparecer uns... deixa eu ver aqui. Clicando na tela do seu celular vai aparecer assim um desenhozinho de tipo de pessoas, né? Como se fossem os contatos. Aí você vai e procura aonde é que está aparecendo a minha apresentação. Tá só sua foto, sim, estou vendo aqui. Aí você clica aonde é que está... aonde... Mas não está carregando? Ai. Gustavo, faz o seguinte, sai e entra de novo. Já aconteceu isso comigo também. Às vezes some, né? Aparece realmente só minha foto. Sai da reunião e entra de novo. Eu fiz assim e deu certo, uma vez que sumiu. Tá bom? Dá certo também, dá no mesmo. Pronto. O Gustavo disse que tá com o livro, dá no mesmo. Não tem problema não. Então nós vemos aí essa imagem, né, pessoal, com os estados mais desenvolvidos e expectativa de vida eu já expliquei para vocês. Quantos anos você espera viver nascendo em determinado lugar. Quer dizer, a nível de Brasil tem uma expectativa de vida de 75,5 anos, é a média de todos os estados brasileiros. Mas aí você vai ter também aquela situação, vai ter estados com menos idade do que isso e vai ter estados com mais
idade. A média é essa. Passando, gente, vamos para o índice de escolaridade, que aí no livro de vocês aparece como alfabetização, nível de escolaridade e conhecimento. Você leva em conta os anos de escolaridade das pessoas, né? Quer dizer, quanto mais escolaridade aquele país tiver, gente, é óbvio que vai obter mais desenvolvimento, né, gente? Você imagine, pessoal, se eu não tivesse nível superior, digamos que lá na minha adolescência, quando eu estava estudando o ensino médio, como vocês estão estudando agora, se eu não quisesse nada com a vida, se eu não tivesse me preparado, isso é besteira e tal, não sei o que, como alguns amigos meus faziam, alguns comportamentos assim, bem relaxados e tal, não tivesse sonho nem perspectiva de vida e tal, tivesse deixado pra lá, eu não estaria aqui dando aula, eu não teria um saláriozinho garantido no fim do mês. Ou seja, no Mucambo nós teríamos um salário a menos de um professor. Ou seja, menos consumo numa lojazinha X ali, menos consumo em outro localzinho acolá, menos consumo. Então você vê que gera tipo um efeito. Por causa da escolaridade eu consigo um trabalho legal, que eu consigo um salário legal, que eu vou movimentando a economia do lugar onde eu moro. Então gera um efeito dominó, gente. A economia funciona dessa forma. Então, sem educação, se eu fosse analfabeto também, gente, se eu fosse analfabeto, eu não tava nem conversando aqui com vocês, né, gente? O que eu ia falar com vocês, né? Gente, meu povo, bora no... Eu não sabia nem mexer no Google Meet, gente. O que é Google Meet, pessoas? Pode ser, né? Efeito isso, muito bem, efeito Google Meet, pode ser. Inclusive tem um filme sobre isso aqui. Então, gente, só para vocês fazerem essas comparações, a pessoa sendo analfabeta, aonde ela vai estar, quais postos de trabalho ela vai assumir, qual local da sociedade ela vai estar, entende? Existem estudos bem embasados nesse sentido, gente. Quanto mais anos de escolaridade a pessoa tem, existe uma relação entre a renda que ela vai obter também. Isso eu já ouvia desde o ensino médio, e desde o ensino médio que eu colocava na minha cabeça. Eu vou estudar o máximo possível, eu vou, né? Inclusive, por exemplo, eu faço ainda especialização, não parei. Quer dizer, fez a graduação, pronto, morreu. Não, gente, a gente continua estudando. Quando eu ouvia falar isso, quando eu fazia o ensino médio, gente, me dava uma certa aflição também. Meu Deus, o professor já é inteligente. Quer dizer, não sou lá essas coisas, não estou querendo dizer que eu sou. Mas eu pensava assim, quando o professor falava essas coisas, né? O professor já é inteligente, já fez faculdade, já está trabalhando e ainda continua estudando. Nossa, isso deve ser horrível, não sei, meu Deus, que coisa e tal. Gente, mas agora que eu estou nessa condição, gente, eu acho maravilhoso. Eu amo estudar, eu amo o que eu faço. Então você fazer o que você gosta, entendeu? É praticamente assim, claro que é trabalho, mas é um trabalho misturado com um certo prazer também, entendeu? Então, eu me lembro também dessa mentalidade que eu tinha, né? Tem também isso, né, Cleito, né? Quando às vezes as pessoas têm as condições que impedem as pessoas de ir atrás de algo melhor. Às vezes falta exemplos também dentro de casa ou na comunidade, ela não vê ninguém conseguindo alguma coisa, né, se destacando através da educação. Tem a questão das distâncias, né, porque os lugares mais desenvolvidos geralmente são esses que detêm a indústria, né? Quando é um lugar que não tem muita indústria, vai ser um lugar que não tem muitas oportunidades. Tem vários fatores e o Cleito tá demais hoje, viu? O comentário dele tá top demais. São vários, tudo amarrado, né? Não tem como a gente separar essas coisas. Tudo isso é tudo. E na imagem que vocês têm aí, pessoal, vocês veem o nível de escolaridade dos Estados Unidos, tá em azul. Vocês veem o nível de escolaridade do Chile, que é como que fosse um exemplo aqui para a América do Sul, gente. O Chile é como que fosse um país desenvolvido aqui da América do Sul. É um país da Europa sem estar na Europa, estando na América do Sul. É tipo isso, ele é um exemplo de desenvolvimento, né, aqui para a América do Sul. E você vê aí o nível de escolaridade dos caras, gente.
Você tem aí na base os anos, né, os estudos feitos por anos, e você tem na parte vertical a quantidade de anos em média que uma pessoa estuda em cada um desses países. É em média, gente, pegando tanto os analfabetos quanto o cara que faz doutorado, você junta tudo e faz uma média. Tá bom? Claro que tem gente que estuda muito mais do que isso aí que está na tela. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a média aí é 12, talvez quase 14, né? Entre 12 e 14. Então 13 ou 13, alguma coisa de anos de escolaridade. Aí tem o Chile, aí tem o que mais? Essa linha roxa é a Coreia do Sul, claro. O Brasil, gente. Tem o México em verde. Gente, até o México é melhor do que o Brasil. Ai, Jesus. Aí aparece o Brasil, gente. Brasil, a nossa média de escolaridade, ela tá abaixo de 8 anos. Você estudando 8 anos de escolaridade, pessoal, você não termina nem o ensino médio. Se vocês forem fazer as contas, quantos anos dá, pegando o infantil, alfabetização, no tempo que tinha alfabetização, infantil, o fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio, quantos anos dá, né? Então, 8 anos não dá para você terminar nem o ensino médio, gente. Então, isso não é bom para o país, né, gente? Isso são os índices de escolaridade. Eu acho que eu estou demorando demais, gente. Vocês concordam? Se vocês concordam, pode colocar aí. Professor, você pode agilizar mais, a gente já sabe. É só revisão. Tá bom? Porque se eu tiver aí, eu agilizo. Ok? Renda per capita no país, eu já disse, né? Já expliquei. Aqui só tá dizendo... Pronto, Cleito. Boa. O Cleito é sincero, gente. Vamos passar isso aqui. Aí nós vamos, pessoal, para as origens históricas do subdesenvolvimento, está na página 98. Deixa eu ir para a página 98. Gente, as origens de ter país subdesenvolvido e desenvolvido vêm desde a colonização. Os países desenvolvidos, pode observar que eram os países que mais exploraram no mundo, as colônias. Então, a desigualdade, ela começou ali. Quem começou primeiro a explorar o trabalho escravo, explorar os índios, explorar as riquezas das colônias, são os que são desenvolvidos hoje. Portugal, Espanha, Inglaterra. Todos esses países desenvolvidos hoje, ok? A situação dos Estados Unidos é uma exceção à regra. Exceção não pode ser usada como regra. Eu expliquei isso nas aulas que a gente teve normal. Eu não vou explicar hoje porque eu vou levar bastante tempo. Então eu não vou dizer por que os Estados Unidos é uma exceção. Porque os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, né, gente? Então, por essa regra que eu estou dizendo aqui, então os Estados Unidos eram para ser pobre, né? Ou subdesenvolvido igual ao Brasil, mas não é, eles são desenvolvidos. Então, somente eles são exceção, tá bom? Os demais funciona desse jeito. Quem é rico é porque um dia saiu aí no meio do mundo, no século XV, no século XVI, descobrindo as terras, explorando, roubando as riquezas. Quer dizer, se tornaram ricos à custa do trabalho e da riqueza dos territórios alheios e do trabalho alheio. Assim é fácil você se tornar rico e desenvolvido. Portanto, eles tomaram a dianteira nas estruturas iniciais para a indústria, né, que veio no século XVIII. Eles tomaram a dianteira no acúmulo de riqueza, no desenvolvimento de tecnologia. E depois de começar a corrida e depois de você estar lá na frente, para o que está lá atrás, para garantir alguma independência, fica complicado. Vemos que até hoje nós temos essa relação de dependência com os países desenvolvidos. Tá bom? É isso aí. Vamos lá para os Estados Unidos, pessoas. Ai, cadê os Estados Unidos? Eu coloquei aonde? Tá aqui, gente. Depois eu volto lá no consumo, viu? Eu acho que eu só inverti aqui a ordem, mas depois eu volto. Estados Unidos. O que eu destaquei dos Estados Unidos? Da economia norte-americana, gente. A tática deles de protecionismo. De proteger a sua indústria e de prejudicar quem vem de fora.
Então, além, às vezes, desses países desenvolvidos terem tomado a dianteira, né, na exploração, que não é o caso dos Estados Unidos, eu já disse que eles são uma exceção, mas eu quero dizer também que não é só os Estados Unidos que vai fazer isso que eu vou explicar aqui agora. Outros países também da Europa fazem isso, a mesma coisa que eu vou dizer aqui. Protecionismo, gente. O que é protecionismo? Conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas. Quer dizer, eu protejo as empresas norte-americanas, a Microsoft, a Apple, a Disney, todas, HP, etc. E eu abro guerra contra a Huawei, Xiaomi, Samsung, etc. Quer dizer, eu coloco os impostos mais elevados, invento alguma desculpa, alguma forma de dificultar ao máximo a vida dessas empresas de fora e ajudar as minhas aqui dentro do meu país, tá bom? Isso é chamado de protecionismo, tá bom? Existem várias técnicas para se fazer o protecionismo, mas eu não vou detalhar, eu vou dar no livro didático de vocês tem detalhando um pouco melhor. A influência cultural dos Estados Unidos no mundo, né, uma forma dele vender os seus produtos e o seu modo de viver, a sua forma de entender o mundo, né, é através dessa influência cultural. Vocês estão vendo aí, gente? Mudou de tela, porque aqui no meu celular não mudou de tela. Nossa, que estranho. Tá aparecendo aí pra vocês influência cultural? Só confirme aí se sim. É porque eu tô ligado. Não apareceu. Não, gente, o que aconteceu? Travou. Deixa eu mexer então aqui, gente. Eu tinha desconfiado. Agora apareceu, né? Eu vi aqui no meu celular. Agora sim. Então eu tenho que confiar no meu celular. Se aparecer no celular, se não aparecer é porque não apareceu pra vocês. É verdade. Vamos lá, gente. Influência cultural. Olha as empresas, né? A porrada, gente. Não é só uma, duas, três, quatro, cinco. Cara, se você for contar isso aqui, McDonald's, Colgate, Coca-Cola, Visa, YouTube, que mais? BBCs e etc. São as empresas que são usadas no mundo. Agora tem um aqui, gente, que tá errado, gente. Olha, eu acabei de ver um erro aqui. Aqui tem a Samsung. Como que se a Samsung ela fosse dos Estados Unidos, né? E ela não é, gente. A Samsung ela é da Coreia do Sul. Tá bom? Então, eu pensei que essa imagem aqui ela estivesse representando só empresas norte-americanas. Agora, a maioria gente. O Amazon é dos Estados Unidos, o Yahoo é dos Estados Unidos, a Coca-Cola, Google, Microsoft, né? Agora eu vi estranho isso aqui, Samsung, né? Isso está correto. Samsung é da Coreia do Sul, a Disney, o Facebook é dos Estados Unidos. Então, a maioria, gente, se vocês encontrarem alguma outra aí que não seja Estados Unidos, vocês perdoem. Agora que eu tô vendo, gente, esse erro. Então, os Estados Unidos, ele usa suas empresas para pregar para o mundo a sua forma de ver o mundo, sua forma de consumo, né, que tem que exagerar no consumo e tal. Então é isso, tá bom? Sua influência cultural é através das marcas. E seu poderio militar? Gente, não mudou de pouco, mudou agora. Essa imagem eu mostrei para vocês na aula, né? Normal é quantas ogivas nucleares tem em cada país, né? Aí as duas potências em questão de poderio militar que a gente tem é a Rússia e os Estados Unidos. São os dois países que ganharam juntos a Segunda Guerra Mundial, com o Reino Unido, com a França também, né? E com Reino Unido, França, Estados Unidos e Rússia. Mas Rússia e Estados Unidos foram que ficaram com as maiores quantidades de ogivas nucleares, bombas atômicas e etc. Né? Mas é só isso mesmo, tá bom? Agora nós vamos para a Alemanha. O que eu vou destacar da Alemanha? Deixa eu esperar aparecer na tela de vocês. Não apareceu, vou ter que fazer aquele negocinho de novo. Tá bem doido, né? Mas tudo bem, tá certo, né?
Bem, olha o que eu destaquei aí da economia alemã. Agora é Alemanha. Eu destaquei aqui as causas. Gente, se eu disser pra vocês quem acabou de chegar. Maria. A Maria acabou de chegar no grupo, mas nós vamos cortar a fila no final da aula, né, gente? Como sempre, vamos deixar a fofoquinha pro final. Maria, nós vamos deixar pro final as suas fofoquinhas, tá bom? Estamos, meu amor. Eu vou só desligar o teu microfone pra gente continuar, tá bom? No final a gente corta a seda. Vamos lá, continuando. Deixa eu só ajeitar aqui. Seguindo. Então, gente, ó. Quais são as causas do bom estado da economia alemã? Bem, as causas é o maior complexo industrial da Europa, e eu disse pra vocês, né, que indústria arrasta as outras coisas. Aonde tem indústria, aí segue as outras infraestruturas, né, gente? Infelizmente. Diversidade nos segmentos de mercado, né? Dando a dica aí pra Maria, né? Tem um chatzinho aí no aplicativo. Eu vou botar kkk aqui só pra vocês verem que tem um localzinho aí pra vocês comentarem, tipo no YouTube, né? Pra não precisar ligar o microfone e tal, né? Se quiser comentar alguma coisa, é só procurar o chatzinho aí e comentar. Então, diversidade no segmento de mercado. Como assim? Eles não investem só no setor? Não tá entendendo a aula? Oh, meu Deus, tá descarregando o celular do menino. Tá falhando a minha voz? Gente, tá falhando a minha voz no de vocês também ou só no da Maria? Alguém... A Larissa disse que não, viu, Maria? O da Maria tá falhando muito. Eu acho, Maria, que pode ser a internet. Ou fone, não sei. Pode ser o fone, né, também. Se não tiver com fone, tenta colocar um fone. E se tiver com fone, tira o fone. Tenta ver aí um meio, viu, Maria? A galera que tá dizendo que não, que tá de boa pra eles. Tá bom? Mas vamos lá, gente. A Maria a gente perdoa, né, gente? Porque a Maria, agora se fosse outra pessoa... Ah, ela tá sem fone. Poderia testar, colocar algum fone se você tiver aí. Maria, você é perdoado, tá bom? Se fosse o Breno, a gente não perdoava não. Porque o Breno, ninguém pode perdoar não. Maior complexo industrial europeu, já falei. Diversidade no segmento de mercado, eles não investem só em carro. É carro, é petróleo, é tecnologia, é um monte de coisa. Oh, meu Deus, a bichinha não tá entendendo nada. Maria, tenta... Eu vou falar alto, né, pra ver se ela ouve. Tenta colocar um microfone, Maria. O microfone, gente, um fone. Fone. Eu vou digitar, é melhor. Ai, só um instante, pessoas. Tenta colocar fone de ouvido. Pode ser que melhore. Melhore. É possível, né, gente? Ela não saiba ler. Vamos lá. Setor de serviços lá na Alemanha, gente. Melhorou um pouco. Hoje, esse negócio tá de rosca lá na Maria hoje, viu? Olha o Cleito fazendo inveja. Tu não presta, Cleito. Morrendo de fome aqui. Vamos terminar essa aula, meu povo. Setor de serviços, observar que tem que observar os tipos de serviços. Ah, Maria, se ainda tá falhando, é porque realmente é a internet. É provável que talvez até de vez em quando você até saia da reunião, entendeu? Porque quando a internet não tá muito boa, às vezes a pessoa sai, entendeu? Mas se você sair, é só clicar lá no link de novo, viu? Que dá certo, você volta. Eu até expliquei aqui pros colegas, se acontecer isso, da pessoa sair da reunião,
por causa de problema na internet, é só clicar lá de novo que volta sem problema. Maria, eu vou dizer pra ela que eu vou colocar no YouTube depois. Você tá entendendo o que eu tô falando? Vou colocar depois que terminar a aula. Não conseguiu entender? Aguarde o link. O recado serve para vocês também que estão acompanhando, né, gente? Não tá cortando a metade das minhas palavras. Deixa eu colocar só outra coisa. Vocês terão o sábado inteiro para fazer a prova. Pronto, para ela não se preocupar achando que, né? Como a gente sempre faz, né, gente? O exercício eu sempre deixo o sábado inteiro. Às vezes até no domingo tem gente que acessa e ainda dá certo, né, gente? Mas é arriscado, viu? Esperar pro domingo é arriscado. Vamos lá, gente. O setor de serviços, ele compreende cerca de 70% do PIB da Alemanha. Agora tem que ver que serviços é esse, gente. É esse, pessoal. Por exemplo, o setor de serviços num país pobre, às vezes pode ser um cara vendendo balinha no sinal. A qualidade dos serviços num país pobre e a qualidade dos serviços num país rico são coisas diferentes. Você pode travar, Cleito, e deixar o áudio, vai me ouvindo aí na aula, não precisa sair não, viu? Vai me ouvindo aí. Observar que tipo de serviço. E por último, quais são as causas do bom estado da economia da Alemanha? Por último, o tópicozinho aí, estabilidade do euro, o compromisso do Banco Central Alemão de manter a moeda estável. Ah, mas tu é chato, Cleito. Bom de peia. Mas vamos lá. Estabilidade do euro. Seguindo. Quais são os desafios? Não apareceu na tela de vocês de novo. Tenho que fazer isso novamente. Ai. Quais são os desafios da economia alemã, gente? Desemprego na faixa dos 8% da população economicamente ativa. Ou seja, o desemprego em alta. Agora com esse coronavírus aí nem se fala, né, gente? E por fim, o alarmante envelhecimento da população. Ou seja, não tem renovação da mão de obra. As mulheres não querem mais ter tantos filhos. Vocês já entendem por quê, né, gente? Quanto mais é o nível de educação, mais as mulheres vão deixando para mais tarde esses projetos de ter menino, né? E risco da questão aí das aposentadorias, né, pessoal? Porque o sistema de aposentadoria ele funciona em rodízio, né? Enquanto tem gente trabalhando, os que estão trabalhando é que pagam quem está aposentado. Para amanhã, essa pessoa que está trabalhando hoje, ela se aposentar também e quem vier, os novinhos que crescerem e forem trabalhar, pagar sua aposentadoria. É um ciclo, né, gente? Então, esse ciclo ele fica em risco. Por quê, pessoal? Se vai ter um número menor de pessoas trabalhando e um número maior de pessoas aposentadas, então a conta não fecha. Não dá certo. Ou os que estão trabalhando vão ter que pagar uma carga pesada maior de imposto para dar para cobrir as aposentadorias. Ou você vai colocando a idade de aposentadoria para cada vez mais tarde, né? Vai aumentando, colocando para 65, para 70, para 80 anos, né? Para a pessoa se aposentar cada vez mais tarde, tá bom? Pronto, terminou, não terminou. Depois da Alemanha, nós vamos voltar lá pro consumismo, que estava no meio, né, gente? Ó, deixa eu só colocar, ó. Agora sim, os últimos assuntos. A diferença entre consumo e consumismo. A carinha da Maria, tu tá vendo, né? A carinha da Maria. Sim, talvez ela não tá entendendo nada, a bichinha. Entendendo tudo pela metade. Mas vamos lá. Diferencie consumo de consumismo. Gente, a imagem aí tá bem resumida, gente. Olha, consumo é quando você leva em conta as suas necessidades básicas, sem exagerar. Como foi a nossa última aula, né, gente?
nem precisa a gente se deter muito nisso daqui, né, gente? E consumismo é quando você exagera, vai para mais do que, né, para além da conta. Veja aí a imagem, a mulher um monte de sacola e tal. Pronto, passando. Outro assuntozinho da nossa prova é a obsolescência programada. É quando a coisa é feita para quebrar. Com 6 meses, pá, quebra. Com 1 ano, pá, quebra. Ou com 1 ano e meio. É programado, né? Na TV, qualquer coisa, tá bom? Então, a imagem aí que tem na tela de vocês diz assim, né? Mas já estragou. Comprei outro dia. Né? Já foi feito, né? Agora você vê o problema aí do lixo, né, gente? Agora sim, o último assunto para encerrar nossa aula. Deixa eu olhar a hora. Quase 9 horas, né? 10 horas, quase 9 horas. Ai, ai. Ô, pessoas. Vamos lá. É sempre assim. Ô, pessoas. Ai, gente. Desculpa, pessoas. Apertei no botão errado, acabei foi saindo. Voltando. É sempre assim. No início, ele fica encantado. Basta aparecer um novo celular que somos descartados. Isso daí, gente, agora já envolve a moda, viu? É a moda. Quer dizer, a coisa não quebrou. O celular tá funcionando de boa. O guarda-roupa funciona de boa. A TV tá novinha. Ou o sapato tá de boa. Qualquer coisa. Sei lá. Vocês pensem aí o que vocês quiserem. Mas você troca do mesmo jeito. Você troca. Então, nesse caso aqui, não é obsolescência programada, como a anterior. A anterior era obsolescência programada. E nesse caso aqui, nós temos a obsolescência perceptiva. É a obsolescência que leva em conta a moda. Você cria um mecanismo da moda para você convencer as pessoas de que elas estão atrasadas, mesmo que a coisinha esteja funcionando de boa, direitinho, tranquilo. Não, cara, tu tem que trocar, cara. Isso aqui é do ano passado, isso aqui é, né? Isso a gente já tratou bastante também na aula passada, foi muito, né? Ai, a Maria comentando, gente. Olha a Maria. Hoje no TikTok vi um vídeo de uma menina que comprou um celular na China e depois de 3 meses que chegou. Porém, quando ela abriu, tinha uma tábua, vala meu pai, dentro da caixa. Me deu uma pena, mas ela processou a loja. Gente, nesse caso aí nem é obsolescência programada e nem é obsolescência perceptiva, gente. Nesse caso aí é fraude mesmo, gente. Existe demais, gente. Infelizmente, existe essa prática. Cuidado com o que você compra na internet. Veja se são lojas confiáveis. Isso aí é pior, né, gente? Pior do que a obsolescência programada e perceptiva é você comprar uma coisa e vir outra. Agora sim, terminou